E aí, gente, tudo na paz? Luiz aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de Lucas 14, terminar a série que eu havia começado há tantos meses. Mas antes eu tenho alguns pronunciamentos para vocês. Antes eu queria atualizar um pouco mais sobre a minha vida. Eu acabei a escola no ano passado, disso talvez eu já devo ter comentado aqui. Essa semana está sendo a minha primeira semana de trabalho, comecei a trabalhar. E assim, o Senhor tem falado muito comigo sobre pregar o evangelho, sobre orar pelas pessoas, declarar a verdade de Jesus, o amor do Senhor sobre a vida dessas pessoas. E assim, eu tenho experimentado algo muito poderoso e muito novo da parte do Senhor, sabe? De eu poder, tipo assim, na rua mesmo, o Senhor ele fala comigo, poxa, ora por essa pessoa. E eu oro por ela, tipo assim, por cura. O Senhor me fala que ela tá sentindo dor, e eu pergunto se ela tá sentindo dor, ela realmente tá com dor. Eu oro, talvez ela é curada, talvez não é curada. Na maioria das vezes não é curada, mas eu consigo falar pra ela que Jesus ama a vida dela. E assim, isso tem sido super legal porque minha faculdade só começa em setembro. Então eu tava até agora assim meio em casa e a minha rotina era eu ia pra igreja, ia pra aula de violão, ficava em casa, lia a Bíblia, orava, e estudava, ia pra igreja, ia fazer aula de violão. Esse era o máximo que eu saía de casa pra fazer as coisas. Agora tem sido, cara, muito legal. Tô ligado, tenho lidado com muitas pessoas no ônibus, e tudo mais, e eu creio que Deus separou esse tempo justamente para um crescimento, sabe, uma aceleração. Testemunho para vocês que eu tô desde de janeiro, né? Sem fazer nada, basicamente, sem fazer nada. Não tava trabalhando, não tava estudando, tipo, poxa, por um propósito mais certo e tudo mais. E Deus, eu orando ao Senhor, falando, Senhor, que você, se possível, abra uma proposta de emprego, algo do tipo. E na mesma semana o Senhor me respondeu e um amigo me mandou mensagem e com uma proposta de estágio, começar a estagiar. E tipo assim, cara, eu vi muito da bondade de Deus, da graça de Deus. Eu não podia deixar, cara, eu não posso deixar de falar de tudo que eu tenho visto, vivido. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui sobre Lucas 14. Os últimos dois vídeos, primeiro eu falei sobre o amor ao Senhor e segundo eu falei sobre o tomar a sua cruz, correto? Vamos lá agora para o versículo 28 em diante, que diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Algo que eu entendo aqui, do versículo 28 em diante, é, falando primeiro sobre o versículo da guerra e da construção, o que eu enxergo aqui é que o Senhor está dando exemplos de dois acontecimentos que mostram que quando a pessoa não é discípula de Cristo, ela é movida pela razão e pelas circunstâncias. O que eu quis dizer com isso? O construtor, não que ele seja imprudente de começar uma construção sem ter recurso nenhum. Ele tinha os recursos para iniciar, mas diferente de um discípulo do Senhor, ele não confiou no Senhor, mas confiou em sua capacidade de conseguir lidar com as situações. Como assim? O construtor provavelmente deve ter feito o cálculo, as contas, separado os materiais, a matéria-prima e tudo mais, e em nenhum momento deve ter levado em consideração a obra e a capacitação do Senhor em providenciar recursos, providenciar mão de obra, entende? Providenciar tudo isso para que isso fosse completo. Da mesma forma, o rei, com 10.000 indo contra 20.000, se vê incapaz. Se leva pelo raciocínio lógico, se leva pela natureza e acaba que ele se rende ao exército inimigo, pois ele não tinha um senhor. Porque em sua cabeça racional, é claro que não tem como o exército de 20.000
perder para um exército de 10.000. O que o Senhor nos diz é que, da mesma forma, qualquer de nós que não renunciarmos tudo o que possuímos, nós não podemos ser seus discípulos. O rei ali, com medo de perder a sua reputação, com medo de perder o seu reinado, talvez o seu reino, talvez a sua vida, a vida da sua família. O construtor, com medo de ser zombado, como diz aqui, não, não buscando ao Senhor, fazendo cálculos, com medo, se abraçou naquilo que possuía, se agarrou naquilo que possuía, na sua reputação, na sua família, no seu dinheiro, que seja, e não colocou Deus em primeiro lugar, cara. Não colocou, porque se essas pessoas fossem verdadeiramente discípulas de Jesus Cristo, elas teriam pensado, cara, eu vou começar essa construção e o Senhor vai enviar os recursos. Eu vou para essa guerra e o Senhor já me deu a vitória. Se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver comigo, sabe? Eu entendo também que precisamos entender qual é a vontade do Senhor para certas estações. Tem momento que não é hora de ir para a guerra, tem hora que não é hora de construir, mas quando é a hora, cara, se Deus falou, você precisa ir. Você precisa largar a mão de tudo que você tem segurado, cara, da sua reputação. O Senhor tem te chamado para o nível mais profundo, para o nível, cara, em que você precisa botar a cara mesmo, você precisa botar a cara, você precisa se expor, você precisa se envergonhar. Você precisa com que as pessoas apontem para você e, cara, mano, você tá doido, cara. O que iriam dizer para um rei que vai de encontro a um exército de 20.000 soldados? O dobro do exército que ele tinha. Talvez, com certeza, né? Esse rei não era um rei que tinha o Senhor como seu mestre. Mas imagina um rei, imagina você, imagina essa nossa vida, em todo tempo, a gente tivesse o Senhor como nosso mestre. O Senhor falaria, cara, ora por essa pessoa, anuncia a verdade para essa pessoa, a palavra do Senhor para essa pessoa. Mas nós estamos apegados em nossas convicções, em nossos medos, naquilo que falaram da gente ou daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Acabamos que não estamos dispostos a abrir mão de nada por Jesus. E no versículo 33 fala: da mesma forma que qualquer um de vocês não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Meu amigo, eu queria falar para você, cara, que não deixe que a sua lógica, o seu raciocínio, o seu medo te impeça de cumprir com aquilo que o Senhor tem para você, com a obra de Deus para sua vida, cara. Talvez Jesus tenha te chamado para você pregar o evangelho. Talvez Jesus tenha te chamado para você anunciar as verdades de Cristo Jesus nas ruas, na escola, na família, que seja. Talvez seja para você trabalhar com tudo que você tem. Talvez seja para você fazer uma faculdade. Talvez para escrever um livro, eu não sei. Ou talvez seja para você ser o melhor amigo que você pode ser, o melhor filho que você possa ser. Isso é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Que sejamos semelhantes a Cristo Jesus, sabe? E assim como Cristo, na vida dele, viveu completamente dependente do Pai, que nós também venhamos viver essa vida de dependência no Senhor, dependendo completamente de Deus e do poder que Ele nos dá, da companhia que Ele nos proporciona, do seu amor e do seu discipulado. Porque o Senhor ele vai nos ensinar a caminhar neste caminho. Ele vai nos ensinar como lutar as nossas guerras, como fazer as nossas construções, sabe? O Senhor, ele é esse Deus que ele quer fazer parte de tudo, cara. Deus quer fazer parte de tudo. Meus amigos, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês, finalizando esse ciclo de 3 mensagens, de 3 vídeos. Espero que você tenha se identificado de alguma forma. Oro para que o Senhor me ajude, me sustente, me dê vergonha na cara, me ajude a ser um discípulo de Jesus de verdade, para que eu venha dar continuidade a esses vídeos.
Porque, né? Eu oro para que Jesus encontre a sua vida, meu irmão, aí onde você tá, que você seja cheio do Espírito Santo. E para finalizar o vídeo, eu queria orar também. Fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, eu oro, Jesus, por aqueles que me assistem. Oro também pelas nossas vidas, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha trazer uma convicção de que o Senhor está no controle, Pai. De que o Senhor quer construir algo novo com a gente. E que o Senhor tem uma nova porção do seu Espírito para liberar, Jesus. Que o Senhor tem uma nova porção da sua presença para liberar. Que o Senhor tem um chamado, uma unção, Jesus, para construir. Construir, Jesus, uma vida em sua presença. Construir, Jesus, a vida que o Senhor quer que nós venhamos construir. Não fazer os nossos planos, Jesus, mas que o Senhor venha fazer os seus planos conhecidos a nós, para que venhamos obedecê-los com zelo, com ousadia, cumprir com aquilo que você nos disse. Pai, que você abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Você que acompanhou o vídeo até aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Fico muito feliz de estar de volta. Realmente, eu sei que Deus tem muito para fazer através deste canal, muito para fazer através desses vídeos. E eu louvo a Deus que Ele tem cuidado de tudo. Um abraço, galera. Fiquem na paz. Tchau.